vira uma empresa comercial comum, visando somente a lucrar, a qualquer custo lucrar. E chegando nesse ponto, ela foge da sua finalidade pela qual foi criada, né? E o que está acontecendo hoje com o preço do petróleo, do combustível, gasolina, óleo diesel, e o pessoal está falando que é a inflação mundial, é o preço internacional do petróleo. Não é, simplesmente não é. Porque já foi certificado isso, de que o país, por exemplo, especialmente o Brasil, ele é autossuficiente em produção de petróleo. Ou seja, produz tudo aquilo que consome. E se eles quiserem intensificar a produção, eles têm, né? Tem território para isso, tem área para isso, né? Por isso que foi criado o pré-sal com essa finalidade, né? Por que não pode que o preço do combustível tenha aumentado exageradamente? Porque a Petrobras, que é um monopólio do combustível nacional, virou uma empresa comum e pior do que as empresas privadas, porque aonde os investidores têm nas cláusulas contratuais, onde eles têm direito aos lucros de acordo com o mercado, né? E quando ele comprou sabendo disso, e a empresa perdeu o domínio, né, o controle desse preço, né? O governo antigamente ele poderia pegar o próprio lucro da empresa e aplicar, né, para combater a inflação naquela área, e hoje ele já não pode fazer mais, porque os investidores eles precisam tirar na íntegra aquilo que eles têm direito. E aí é onde está esse caos aí. Você vê que um litro do óleo diesel que move os caminhões, move a mercadoria do supermercado, move o remédio da farmácia, o leite que vem para o mercado, para o prato do consumidor, ele depende tudo do óleo diesel. E o preço do óleo diesel está um absurdo de caro. Se você fazer uma comparação dos últimos 6 anos, ele teve um aumento aí de quase 300%, que parou, quer dizer, que para o país, né? Se dificultou o acesso, né, a esse produto com preço acessível, parou o país, porque todo o país industrializado ele depende do petróleo para esse fim, para transportar as mercadorias, seus insumos e as suas produções. E na hora que vai privatizar uma empresa, eles não levam em conta isso. Só levam em conta os bilhões que serão arrecadados com a venda da estatal, e a partir de agora os impostos que serão arrecadados com isso. Só que esquece que o governo ele passa a perder o controle de preço, né, desses produtos, e no caso aqui do Brasil, sendo uma das maiores produtoras mundiais de petróleo, né, passando por esse sufoco, só por conta de lei, porque não pode mexer no preço. É comum você ver a empresa falar que o preço do combustível está caro, muito alto, mas na hora que o governo começa a criar um método para baixar o preço, ele já começa do outro lado, outra equipe já gritando, não, é influência política numa empresa estatal, é uma influência política. Mas por quê? Não dá para entender isso. Se a empresa fosse de fato estatal e do governo, o governo poderia fazer o que ele quisesse. Mas como ele privatizou, vendeu parte da empresa, ele não tem mais essa autonomia para fazer isso. E quando você vê falar de privatizar, desestatizar, você que é repórter, jornalista, você tem que pensar um pouco nisso, pensar na população. Porque o governo vai arrecadar com os impostos, porém ele vai perder o controle, vai perder o domínio. É comum você ver aí as ferrovias que foram abandonadas, porque elas foram adquiridas com a única finalidade de lucro, né? Produzir lucro. Quando isso não era mais lucrativo, abandonaram tudo. E o transporte que precisava disso voltou todo para o caminhão. Porque as empresas que compram, né, essas ações ou parte dessas estatais, eles só querem lucrar.
qualquer lugar. Né? E para isso a parte fundamental do país, ou ela para ou pega fogo, porque para ele não tem interesse nisso. Então a responsabilidade é no Congresso Nacional em impedir esse tal de privatização, porque é uma empresa estratégica que foi criada para comercializar, para extrair, né, esse produto nativo, entendeu? E o que o Congresso tem que fazer junto com o governo? Criar método de manutenção sólida dessas empresas. Como? Tirando a corrupção, que o que mata as estatais hoje é a corrupção. Não é governo A, governo B. Isso é um sistema que vem desde a época de Getúlio Vargas, um sistema corrupto. O que o governo tem que fazer? Abrir mão ou convocar o Poder Judiciário e a sociedade civil para ter acesso a todos os dados da empresa. Produção, faturamento, despesa, entendeu? Assim como tem o júri popular para determinar uma sentença para um criminoso, tem que ter um júri popular para determinar as políticas econômicas nessa empresa. E tem que ser aberta a toda a população, leigo e não leigo, para eles terem noção do que eles estão pagando, o que o país deles está lucrando, porque a população só é convocada a pagar o prejuízo. Mas quando tem lucro, ela não é beneficiada. Você vê aí que a população comum não está conseguindo comprar o próprio alimento de cada dia, por causa da inflação. O que é a inflação? Especulação. Porque a produção de alimento no Brasil continua em alta, mas por causa da necessidade que tem em alguns países e a política de exportação que o governo adotou, quer dizer, que dá a oportunidade para os produtores escolher a quem ele quer vender, quando o governo deveria determinar uma porcentagem para vender para o exterior e a maior porcentagem vender no mercado interno, e o governo dá incentivo fiscais para produzir mais e reduzir imposto para a população não ser tão afetada. Tá bom? Essa é a minha visão, é meu ponto de vista, leigo que sou, acerca do que deveria ser feito. Empresas estatais, principalmente empresas de petróleo, por exemplo, banco estatal, esse não deve ser privatizado, porque eles têm como finalidade auxiliar o governo a trabalhar e não se tornar uma empresa lucrativa, porque assim já faz o mercado comum. Edmilson Ferreira aqui para o canal Edmilson Brasil e as páginas Edmilson Ferreira no Facebook e Edmilson _1275 no Instagram e Edmilson Brasil no Qual é. Fica com Deus, grande abraço. Deixe também a sua visão. Não fique calado não. Manifeste-se. Manifestação, protestamento, ele é dessa forma. Você falar o que você pensa, que você pode auxiliar um sistema a se manter legitimamente e não corroendo a população. Quando você vai no local que você vê aquela coisa absurda, mas você tem noção do que deve ser feito e o que está vendo errado, você não cala a boca, você consente. E você está inserido naquele erro. Tá bom? Abra os olhos, vê aonde está indo o seu dinheiro. E o governo, ele não é dono de nada. O governo só é um administrador temporário daquilo que é seu, brasileiro. Vamos para cima. Aqui é Edmilson Ferreira, mais um vídeo. Um abraço.